O teste de friabilidade é um teste utilizado no controle de qualidade de formas farmacêuticas sólidas, especificamente os comprimidos. A friabilidade ela está relacionada ao grau de resistência que os comprimidos têm ao choque, atrito, rolamento, agitação e fricção. Então, nesse teste, nós vamos avaliar o quão friável o comprimido é. Esse termo friabilidade está relacionado com a perda de pó. Então, um comprimido que é muito friável, ele tende a perder pó durante seu armazenamento. E isso vai influenciar na quantidade de princípio ativo que é administrado. Porque se ele perder pó durante o armazenamento dele, antes da administração, nós não vamos estar administrando a mesma quantidade de princípio ativo que está descrita no rótulo. Então, através do teste de friabilidade, é possível determinar qual é a resistência dos comprimidos à abrasão quando nós submetemos ele à ação mecânica em um aparelho específico. O teste de friabilidade ele se aplica exclusivamente a comprimidos não revestidos. E a depender do peso médio desses comprimidos, nós vamos determinar quantas unidades serão utilizadas no teste. Caso os comprimidos tenham um peso médio menor ou igual a 0,65 gramas, nós vamos utilizar 20 unidades de comprimidos para realizar o teste de friabilidade. Caso o comprimido tenha um peso médio maior do que 0,65 gramas, nós vamos utilizar 10 comprimidos para realizar o teste de friabilidade. A realização do teste de friabilidade ele é muito simples. Ele consiste basicamente em pesar os comprimidos inicialmente, submeter os comprimidos ao teste de friabilidade dentro do friabilômetro, que é o equipamento que vocês estão vendo na imagem, e pesar os comprimidos após a realização do teste. Então, inicialmente, nós vamos pesar os comprimidos em uma balança analítica com exatidão, introduzir os comprimidos no aparelho, 10 ou 20 comprimidos de acordo com o peso médio, ajustar a velocidade do equipamento para 25 rotações por minuto, o que significa que esse equipamento ele vai funcionar durante 4 minutos, aonde ele vai realizar 100 rotações no total. Após o tempo de 4 minutos, nós vamos remover os comprimidos do equipamento, remover qualquer resíduo de pó da sua superfície e pesar novamente os 10 ou 20 comprimidos. E o teste acontece da forma como nós estamos vendo na imagem. Os 10 ou 20 comprimidos são submetidos às 100 rotações durante 4 minutos e esse movimento de rotação ele resulta em um atrito e os comprimidos vão perder uma quantidade determinada de pó durante esse tempo e essa quantidade de perda ela vai ser avaliada através da pesagem inicial e da pesagem final após o processo. Quais são os critérios de aceitação? O primeiro critério é que nenhum comprimido pode se apresentar quebrado, lascado, rachado ou partido ao final do teste. Se nenhum comprimido se apresentar desta maneira, nós vamos determinar qual é o percentual de perda. E aí vai ser considerado aceitável os comprimidos que tiverem uma perda igual ou inferior a 1,5% do seu peso. Em caso de resultado duvidoso, ou quando a perda for superior ao limite especificado, que é o limite de 1,5%, nós podemos, então, repetir o teste por mais 2 vezes. E aí, como nós estamos repetindo o teste 2 vezes, nós vamos considerar como resultado a média das 3 determinações, a determinação inicial e as 2 repetições. E o critério de avaliação será o mesmo. Nenhum comprimido pode se apresentar quebrado, lascado, rachado ou partido, e o percentual de perda tem que ser menor ou igual a 1,5%. E agora nós vamos fazer um exemplo. Para um comprimido cujo peso médio é 0,70 gramas, nós vimos que comprimidos que têm um peso médio maior do que 0,65 gramas devem ser utilizadas 10 unidades para realizar o teste. Então, nós vamos pegar 10 comprimidos,
pesar esses 10 comprimidos em uma balança analítica e determinar qual é o peso inicial deles. Neste caso, o peso inicial dos 10 comprimidos é igual a 6,98 gramas. Vamos submeter os 10 comprimidos ao teste de friabilidade durante 4 minutos e pesar novamente após a realização do teste e determinar qual é o peso final. Nesse caso, o peso final é 6,89 gramas. Nós devemos agora, então, calcular qual é a porcentagem de perda. Para determinar qual é a porcentagem de perda, nós devemos inicialmente subtrair o peso inicial do peso final. Então, nós descobrimos que 6,98, que é o peso inicial, menos 6,89, que é o peso final, é igual a 0,09 gramas, que é a massa que foi perdida durante o teste. Nós vamos transformar essa massa perdida durante o teste, que é 0,09 gramas, em porcentagem em relação ao peso inicial. Então, 6,98 gramas, que é o peso inicial, representa 100%, e 0,09 gramas representa o X. Quando nós realizamos essa regra de 3, nós descobrimos que a porcentagem de perda foi igual a 1,29%. Como nós vimos, o critério de aceitação é que os comprimidos devem ter um percentual de perda menor ou igual a 0,5%. Então, no caso desses comprimidos, eles seriam aprovados no controle de qualidade, porque o percentual de perda foi menor do que o 0,5%. Claro que nós devemos nos lembrar que nenhum comprimido pode se apresentar rachado, partido, lascado ao final do teste. Caso esse percentual tivesse sido maior ou igual, maior do que 1,5%, nós deveríamos realizar o teste mais 2 vezes com a mesma quantidade de comprimidos. 10 unidades na primeira repetição e 10 unidades na segunda repetição.